Eu estava desfazendo a mala do meu marido, como eu fazia toda sexta havia 18 anos, quando ele voltava de mais uma semana de viagem a trabalho. E no meio das camisas amassadas, no fundo da mala, a minha mão encontrou uma coisa que não fazia sentido nenhum. Um chinelo de criança. Pequenininho, azul, tamanho de um pé de uns 3 anos de idade. Eu fiquei com aquele chinelo na mão, sentada na beira da cama, sem entender. A gente não tinha filho de 3 anos. Os meus filhos já eram adolescentes. Aquele chinelo não tinha explicação dentro da minha casa. Mas ele tinha explicação em outra casa, numa outra cidade, numa outra família que eu ainda não sabia que existia. Eu não gritei, não chorei. Eu guardei o chinelo exatamente onde estava, fechei a mala e naquele instante uma coisa gelada e lúcida tomou conta de mim. Porque um chinelo de criança na mala de um homem que viaja a semana inteira não é um deslize. É uma vida inteira escondida. Assiste até o fim, porque o que eu descobri quando fui atrás da verdade não foi só uma traição. Foi uma segunda família completa. E o que eu fiz com a outra mulher vai te surpreender. Meu nome é Márcia. Tenho 45 anos. E hoje eu te conto como um chinelo de criança desmontou a mentira mais bem construída que eu já vi na vida. Deixa eu te levar para o começo, para você entender como um homem consegue manter 2 famílias por anos sem ninguém desconfiar. Eu casei com o Roberto aos 27 anos. Ele era representante comercial, daqueles que rodam o estado inteiro vendendo, viajando de segunda a sexta e voltando para o fim de semana. Sempre foi assim, desde o começo do casamento. Então, para mim, viajar a semana inteira não era sinal de nada. Era a rotina normal da profissão dele. E é aí que mora a genialidade cruel do plano dele. Ele escolheu, ou usou, uma vida que já tinha a ausência embutida. Um homem que viaja a trabalho tem o álibi perfeito para ter uma segunda casa. Ninguém estranha a ausência de quem sempre viajou. No começo, eu preciso dizer, eu fui muito feliz. O Roberto me conquistou sendo atencioso, engraçado, presente. Ele tinha um jeito de fazer a pessoa se sentir o centro do mundo, de olhar nos olhos e dar toda a atenção. Hoje eu sei que esse dom dele de fazer alguém se sentir especial era exatamente a mesma ferramenta que ele usava para enganar. O charme que me conquistou era o mesmo que conquistou a Cristina anos depois. O que para mim parecia amor único era, na verdade, um talento que ele aplicava em série. Mas na época eu achava que tinha ganhado na loteria dos maridos. A gente teve 2 filhos, o Theo e a Duda, hoje adolescentes. Construímos uma vida boa, de classe média, com a casa própria, o carro, as férias uma vez por ano. O Roberto, quando estava em casa nos fins de semana, era um bom pai e um bom marido. Presente, carinhoso, participativo. E é isso que ninguém entende sobre esse tipo de homem. Ele não era ruim nos fins de semana. Ele era ótimo, porque ele só precisava ser bom 2 dias por semana. Os outros 5, ele era o marido e o pai de outra pessoa. Eu me lembro de defender o Roberto quando alguém insinuava algo. Uma vez, numa roda de amigas, uma delas comentou, meio de brincadeira, "Menina, marido que viaja a semana toda, você não fica com o pé atrás, não?" E eu respondi na hora, com um orgulho que hoje me dá vergonha. O meu Roberto, imagina, aquele é reto. Eu confio de olhos fechados. As minhas amigas se entreolharam, e eu achei que era inveja da minha sorte. Não era. Talvez elas enxergassem de fora o que eu me recusava a ver de dentro. Eu tinha tanto orgulho da minha confiança cega que a transformei numa bandeira. E bandeira de confiança cega é justamente o que os mentirosos precisam para trabalhar tranquilos. Eu confiava nele cegamente. E olha, hoje eu sei que confiança cega não é virtude, é risco. Mas naquela época eu tinha orgulho de dizer que nunca tinha mexido no celular do meu marido, que a gente tinha uma relação de confiança total. Que idiota! A minha confiança total era, na verdade, a liberdade total que eu dava para ele viver a outra vida sem nunca ser vigiado. Antes de continuar, me responde uma coisa, porque isso é mais comum do que a gente imagina. Você conhece alguém, ou já foi você, que confiava tanto que nunca desconfiou de nada? Escreve aqui embaixo. Porque a gente precisa falar sobre como a confiança boa
nas mãos erradas, vira a ferramenta perfeita para enganar. Os sinais, olhando para trás, estavam todos ali. Mas eram sinais tão bem disfarçados pela rotina de viagem que eu nunca juntei as peças. O primeiro sinal era o dinheiro que nunca sobrava. O Roberto ganhava bem, muito bem, mas em casa a gente vivia sempre no limite, sempre apertado para o padrão do salário dele. Eu não entendia para onde ia o dinheiro. Ele dizia que era despesa de viagem, hotel, combustível, essas coisas. Eu aceitava. Nunca me passou pela cabeça que metade do salário dele sustentava uma segunda casa, uma segunda mulher, um segundo filho, numa outra cidade. Eu vivia apertada para bancar o luxo de ele ter 2 famílias. O segundo sinal era que ele nunca deixava eu ir com ele. Em 18 anos, nenhuma vez. Eu propunha de vez em quando de ir junto numa dessas viagens, conhecer as cidades, fazer um programa diferente. E sempre tinha um motivo. Era corrido demais, era só trabalho, ele ficava o dia todo em reunião, eu ia me entediar. Ele blindava aquele mundo dele com uma firmeza que eu confundia com consideração. Não era consideração. Era que naquele outro mundo tinha outra família, e eu não podia de jeito nenhum chegar perto. Teve também os 2 celulares, que eu demorei a entender. O Roberto sempre teve 2 aparelhos, e ele justificava dizendo que um era o do trabalho, da empresa. Eu achava a coisa mais normal do mundo. Só muito depois eu entendi. Um celular era da vida comigo, o outro era da vida com a Cristina. Ele literalmente carregava as 2 vidas nos 2 bolsos, e eu, ingênua, achava que o segundo aparelho era coisa profissional. Ele nunca esquecia de deixar o celular certo, à vista quando estava em cada casa. Era organizado na mentira como um executivo é organizado na agenda. Isso talvez seja o que mais me assombra, o nível de frieza e planejamento que uma vida dupla exige. Não é um deslize de uma noite, é um projeto mantido todos os dias, com uma disciplina de assustar. O terceiro sinal, o mais doloroso, foi a distância nos detalhes. O Roberto sabia cada detalhe da minha vida e da vida dos nossos filhos, mas tinha uma vagueza estranha sobre a vida dele fora de casa. Os colegas de trabalho nunca tinham nome. As cidades se confundiam. As histórias das viagens eram sempre genéricas. Eu achava que era porque trabalho é chato de contar. Hoje eu sei que era porque ele estava editando, o tempo todo, cada palavra, para nunca deixar escapar a verdade. Antes de eu te contar como eu fui atrás da verdade, deixa eu te pedir uma coisa. Se essa história está mexendo com você, aperta o botão de inscrever aqui no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago uma história de mulher que descobriu a verdade e se reergueu, e eu não quero que você perca nenhuma. E se você conhece uma mulher que confia de olhos fechados num homem que vive ausente, compartilha esse vídeo com ela. E o e-book para mulheres que cansaram de ser fortes está no primeiro comentário fixado, de presente, escrito para quem precisou juntar os cacos e descobriu que era mais forte do que imaginava. Depois do chinelo, eu não confrontei o Roberto. E essa foi a decisão mais importante que eu tomei. Porque se eu chegasse para ele com um chinelo de criança na mão, ele ia inventar qualquer coisa, que era de um sobrinho, de um filho de amigo, que caiu na mala sem querer. Homens assim têm sempre uma explicação na ponta da língua. Eu não ia entregar a ele a oportunidade de mentir mais uma vez. Eu ia atrás da verdade sozinha. E só ia falar quando tivesse tudo na mão. Aquela primeira noite, depois de achar o chinelo, eu não preguei o olho. Deitei ao lado do Roberto, que dormia tranquilo, roncando de leve, o mesmo homem de sempre, e fiquei olhando para o teto no escuro. Eu me lembro de ter pensado: quem é você? 18 anos deitando ao lado daquele homem. E de repente eu não sabia quem ele era. Era um sentimento de vertigem, como descobrir que o chão da sua casa é falso e que embaixo dele tem um porão inteiro que você nunca viu. Naquela noite, eu decidi que não ia dormir mais em cima daquele porão, sem saber o que tinha lá dentro. Comecei prestando atenção nas coisas que eu nunca tinha olhado. E a primeira pista foi fácil, porque o Roberto, confiante demais depois de anos sem ser pego, tinha ficado descuidado. Eu achei, no bolso de um paletó, um comprovante de farmácia de uma cidade a umas 3 horas da nossa. Remédio infantil. Xarope de criança.
com a data de uma das semanas em que ele estava trabalhando. Aí eu comecei a juntar. Os extratos, que eu nunca tinha olhado direito, mostravam gastos recorrentes na mesma cidade. Mercado, farmácia, uma loja de material de construção, contas que se repetiam mês a mês, sempre no mesmo lugar. Não eram gastos de quem passa por uma cidade a trabalho. Eram gastos de quem mora, de quem tem uma casa para manter. E chegou o dia em que eu confirmei tudo. Eu liguei para a empresa dele, me passando por uma cliente, perguntando sobre uma entrega, e a atendente, sem querer, mencionou que o Sr. Roberto morava lá na região durante a semana, que era mais prático para o trabalho dele naquela área. Morava. Lá, durante a semana. A palavra caiu como uma pedra no meu estômago. Ele não viajava e voltava para hotel. Ele tinha uma casa, uma vida, uma rotina, numa cidade a 3 horas de mim. Quando eu juntei tudo, eu sabia o endereço, a cidade, e tinha quase certeza de que existia uma criança. Mas eu ainda não sabia o tamanho do que ia encontrar. E eu precisava ver com os meus próprios olhos. Numa semana em que o Roberto estava viajando, eu peguei o carro, deixei os meus filhos com a minha mãe, inventei que ia resolver uma coisa e dirigi às 3 horas até aquela cidade. Foi a viagem mais longa da minha vida. Não pela distância, mas pelo que me esperava no fim dela. A viagem foi as 3 horas mais longas da minha vida. Cada quilômetro era uma oração para que aquilo tudo fosse um engano, para que eu chegasse lá e descobrisse que era outra coisa, uma explicação boba, qualquer coisa menos o que o meu instinto já sabia. Eu chorei parte do caminho, parei num posto para lavar o rosto, respirei fundo e segui. Porque tem uma hora que a gente prefere a verdade que destrói a mentira que aconchega. Eu tinha chegado nessa hora. Eu cheguei no endereço que eu tinha descoberto. Era uma casa simples, de bairro, com um quintal pequeno, uns brinquedos de criança espalhados no chão. Só aqueles brinquedos já apertaram o meu peito, porque confirmavam o que o chinelo tinha começado a dizer. E eu estacionei do outro lado da rua, e fiquei ali, dentro do carro, olhando, sem coragem de fazer nada. Fiquei horas, vi a vida daquela casa acontecer pela janela. Uma luz que acende, uma cortina que mexe, a vida doméstica de uma família que eu não sabia que existia e que era mantida com pedaços da minha. E foi então que eu vi. A porta da casa abriu e saiu uma mulher, mais nova que eu, com uma criança no colo, um menininho de uns 3 anos. E logo atrás, saindo da mesma casa, de chinelo, à vontade, como quem sai da própria casa, estava o Roberto, o meu marido. Ele pegou o menino no colo, beijou a mulher, e os 3 entraram num carro como uma família qualquer, indo passear num sábado. Eu preciso te descrever o que aquela cena fez comigo, porque foi de um jeito estranho. Não foi só a dor da traição, foi o detalhe da naturalidade. O Roberto estava tão à vontade ali, tão em casa, tão pai, tão marido. Não era um homem nervoso, escondido, vivendo um caso às pressas. Era um homem na segunda vida dele, tão confortável quanto na primeira. Ele carregava o menino no colo com a mesma naturalidade com que carregou os meus filhos. Ele beijou a testa da Cristina com o mesmo carinho com que me beijava. E foi isso que me cortou mais fundo. Perceber que aquilo não era um deslize. Era uma vida paralela inteira, vivida com o mesmo amor aparente, a mesma rotina, a mesma dedicação que eu achava que era só minha. Eu não tinha sido substituída. Eu tinha sido duplicada. Existia uma cópia da minha vida rodando a 3 horas de distância, e o meu marido era o único ator dos 2 filmes. Eu fiquei olhando aquele carro se afastar, com o meu marido levando outra família para passear, e eu me senti a coisa mais descartável do mundo. Como se 18 anos não valessem nada. Mas foi ali, no fundo daquela dor, que uma coisa se acendeu em mim. Se ele podia ter uma vida inteira que eu não conhecia, então quem era aquele homem, afinal? E se ele nunca foi quem eu pensei, então eu não estava perdendo o meu marido. Eu estava só descobrindo que ele nunca existiu do jeito que eu acreditei. E não dá para perder o que nunca foi real. Só que não era sábado. Era uma terça-feira. Um dia em que o Roberto estava, oficialmente, trabalhando, viajando, longe.
Eu fiquei dentro do meu carro, do outro lado da rua, vendo a minha vida inteira ser uma mentira. 18 anos, uma segunda esposa, um filho de 3 anos, uma casa, uma rotina. Tudo montado, tudo funcionando, tudo sustentado com o dinheiro que fazia falta na minha casa. E eu, a esposa oficial, tinha acabado de descobrir que era só metade de uma vida dupla. Eu vou te abrir o peito sobre o que eu senti naquele carro, porque foi uma tempestade. Teve a dor da traição, óbvio, mas teve uma coisa maior, mais assustadora. A sensação de que eu não conhecia o homem com quem eu dormia havia 18 anos. Aquele pai amoroso que beijava outro filho, aquele marido carinhoso que beijava outra mulher, era o mesmo que chegava na minha casa nos fins de semana e me abraçava. Como uma pessoa consegue ser duas pessoas? Como alguém sustenta uma mentira desse tamanho, todos os dias, por anos, sem que a consciência dele desmorone? E teve um pensamento que me atravessou, olhando aquela mulher com a criança no colo, que mudou tudo o que eu ia fazer a seguir. Eu olhei para ela e pensei: será que ela sabe de mim? Será que ela sabe que o homem que ela acha que é só dela tem uma outra família, uma esposa de 18 anos, 2 filhos adolescentes, a 3 horas dali? Ou será que ela também está sendo enganada, do jeito que eu fui? Aquele pensamento me tirou do carro, porque se ela também era uma vítima, ela merecia saber. E se ela era cúmplice, eu precisava olhar no olho dela para entender. De qualquer jeito, eu não ia embora dali sem a verdade completa. Eu não fiz nada naquele dia. Voltei para casa, às 3 horas de volta, dirigindo no automático, com o mundo desabando por dentro e o rosto estranhamente calmo por fora. Passei os dias seguintes planejando, e decidi que ia voltar àquela cidade, mas dessa vez para falar com ela, com a outra, sem o Roberto por perto. Escolhi um dia em que o Roberto estava de novo viajando, ou seja, estava lá com a outra família. Não. Esperei ele voltar para minha casa no fim de semana, para ter certeza de que ele estaria longe da outra casa quando eu fosse. E numa segunda de manhã, assim que ele saiu, para mais uma semana de trabalho, eu peguei o carro e fui de novo. Bati na porta daquela casa com o coração na boca. A mulher atendeu com o menininho agarrado na perna dela. De perto, ela era ainda mais jovem do que eu tinha achado. Tinha um rosto bom, cansado, de quem trabalha muito. Ela me olhou sem entender e perguntou se podia me ajudar. E eu, sem saber direito como se diz uma coisa dessas, falei a verdade, do jeito mais direto e mais suave que consegui. Meu nome é Márcia. Eu preciso muito conversar com você sobre o Roberto, sobre quem ele realmente é. O que aconteceu naquela sala foi a coisa mais devastadora e, ao mesmo tempo, mais transformadora da minha vida. A mulher, que se chamava Cristina, me deixou entrar. E conforme eu fui contando a minha história, eu vi o rosto dela ir se desmontando. Porque ela não sabia. Ela não fazia a menor ideia de que eu existia. O Roberto tinha contado para ela uma história completamente diferente. Para Cristina, ele era um homem que também viajava a trabalho a semana toda, que morava com ela nos dias de semana e viajava nos fins de semana. Ou seja, os fins de semana que ele passava comigo e com os nossos filhos, ele justificava para ela como viagens de trabalho. O mesmo álibi, invertido, servindo para as duas. A gente montou o quebra-cabeça juntas, ali naquela sala, as 2 mulheres que aquele homem enganou. Ele tinha dividido a própria vida em 2 metades perfeitas, cada uma achando que era a vida inteira dele. Comigo, ele era o marido que viajava a semana. Com ela, o marido que viajava o fim de semana. E entre uma casa e outra, ele vivia 2 vidas completas, com 2 mulheres, com filhos dos 2 lados, sustentando a mentira com o mesmo talento com que vendia os produtos dele. A Cristina me contou a história dela, e cada detalhe era um espelho invertido da minha. Ela conheceu o Roberto 6 anos antes, quando ele já era casado comigo havia 12. E ele se apresentou para ela como um homem que trabalhava viajando, solteiro, sem filhos. Ela se apaixonou, engravidou, montou uma vida com ele achando que era a mulher da vida dele. Ela não era a amante que sabia da esposa e aceitava dividir. Ela era uma segunda esposa que também achava ser a única.
O Roberto não tinha uma esposa e uma amante. Ele tinha 2 mulheres que ele fez de esposa, cada uma na sua cidade, cada uma na sua ilusão. E o filho pequeno dela, aquele do chinelo azul, era irmão dos meus filhos sem que nenhum deles soubesse da existência do outro. Enquanto a Cristina falava, eu ia sentindo a raiva de rival, que eu tinha levado até ali, se dissolver. Porque como eu ia odiar aquela mulher? Ela tinha sido enganada tanto quanto eu, talvez mais, porque ela tinha um filho pequeno e menos idade e menos estrutura para recomeçar. A gente estava, as duas, no mesmo barco furado, jogadas no mesmo mar pela mesma pessoa. Odiar uma a outra seria fazer exatamente o que o Roberto contava que a gente fizesse. A Cristina começou a chorar. E eu, que tinha ido até ali cheia de raiva, sem saber bem o que sentir por ela, olhei para aquela mulher com o filho pequeno no colo, tão enganada quanto eu. Talvez mais, porque ela tinha uma criança de 3 anos daquele homem, e a raiva que eu sentia se transformou numa outra coisa. Sororidade. A gente não era rival. A gente era, as duas, vítima do mesmo mentiroso. Eu preciso te dizer que aquele foi um momento raro, desses que definem quem a gente é. Porque era muito fácil eu odiar a Cristina, tratar ela como a outra, descontar nela toda a minha dor. E era muito fácil ela me odiar, me ver como uma ameaça à família dela. Mas nós duas, naquela sala, fizemos uma escolha diferente. A gente escolheu enxergar a verdade, que o inimigo não era uma, a outra. O inimigo era o homem que mentiu para nós duas. E ali nasceu uma aliança que o Roberto jamais imaginou que fosse possível. As 2 mulheres que ele achava que nunca se encontrariam, sentadas na mesma sala, juntando as provas, comparando as histórias, entendendo o tamanho do que ele fez. Ele construiu a mentira contando com uma coisa, que a esposa e a amante nunca se falariam. Ele apostou na inimizade entre nós. E perdeu, porque a gente escolheu a união. A gente conversou por horas. A Cristina me mostrou fotos, documentos, a vida que ela achava que tinha. Eu mostrei a minha. E cada revelação era um soco, mas era também um alívio, porque finalmente, depois de tanta névoa, tudo fazia sentido. As duas saímos daquela tarde arrasadas, mas com uma clareza total. E com um plano. A gente decidiu não confrontar o Roberto separadamente, cada uma no seu canto, onde ele poderia manipular uma de cada vez. A gente decidiu que ele ia descobrir que fomos descobertos do jeito que ele menos esperava, com as 2 famílias, juntas, na frente dele, ao mesmo tempo. As semanas até esse dia foram surreais. Eu e a Cristina passamos a nos falar todo dia, escondidas, trocando informação, comparando as histórias que o Roberto contava para cada uma, e a cada dia a gente ria e chorava juntas com o tamanho do descaramento dele. Ele dizia para mim que ia para tal cidade numa data. A Cristina confirmava que era exatamente a semana em que ele estava com ela. Ele dizia para ela que passava o fim de semana viajando a trabalho. Eu confirmava que era o fim de semana que ele passava comigo assistindo à televisão no sofá. A gente montou um calendário completo da vida dupla dele, dia por dia, e era de impressionar a logística que aquele homem mantinha. Enquanto isso, os dois, comigo e com a Cristina, ele continuava agindo normalmente, sem imaginar que as 2 peças que ele achava separadas agora conversavam todos os dias. E foi difícil manter a naturalidade. Eu tinha que receber o Roberto nos fins de semana, cozinhar, sorrir, deixar ele achar que estava tudo igual, sabendo de cada mentira, sabendo do menininho, sabendo da Cristina. A Cristina fazia o mesmo do lado dela na semana. As 2 atrizes de uma peça que a gente ia encerrar do nosso jeito, na nossa hora. Foi exaustivo, mas a gente aguentou, porque a gente sabia que ia valer a pena ver a cara dele quando a cortina caísse. A gente combinou tudo para um sábado, na minha casa, um dia em que o Roberto achava que ia passar comigo e com os nossos filhos como qualquer fim de semana. Ele chegou de viagem, como sempre, deixou a mala na porta e encontrou a sala cheia. Eu estava lá. E a Cristina também estava lá, sentada no meu sofá, com o filho pequeno no colo. Eu nunca vou esquecer o rosto do Roberto quando ele entrou e viu as 2.
Foi como ver um homem envelhecer 10 anos em 10 segundos. Ele parou na porta, a cor sumiu do rosto e os olhos dele iam de mim para Cristina, de Cristina para mim, procurando uma saída que não existia. Porque o plano inteiro dele, a mentira de anos, dependia de uma única coisa: que nós duas nunca ficássemos na mesma sala. E ali estávamos nós, lado a lado, no mesmo sofá. E pela primeira vez em 18 anos, aquele homem que sempre tinha uma explicação na ponta da língua ficou sem palavra nenhuma. Ele abriu a boca, gaguejou, tentou: "Eu posso explicar?" E nós duas só ficamos olhando para ele, em silêncio, deixando ele afundar nas próprias palavras. Porque não tem mentira que funcione quando as duas pessoas que você enganou estão lado a lado, comparando as suas versões em tempo real. Cada desculpa que ele começava, uma de nós completava com a verdade. Ele estava encurralado pela única coisa contra a qual ele não tinha defesa: a verdade dita em dueto. Ele tentou, claro. Primeiro veio a raiva. Perguntou como a gente teve coragem de se juntar pelas costas dele, como se nós fôssemos as erradas por descobrir a verdade que ele escondeu. Depois veio a vítima. Disse que a vida dele era um inferno, que ele se dividia entre as duas por não conseguir escolher, que sofria. Imagina a cara de pau, se colocar como vítima na frente das duas mulheres que ele enganou por anos. E por fim veio a manipulação. Olhou para mim e disse: "A Márcia sabe que eu amo ela." E olhou para Cristina e disse: "Você sabe que o meu coração é seu." A mesma frase, adaptada para cada uma, na frente uma da outra. Foi aí que eu e a Cristina nos olhamos e quase rimos, de tão patético. Ele ainda tentava fazer o truque de sempre, dizer para cada uma o que ela queria ouvir, sem perceber que, lado a lado, a gente ouvia as duas versões e via o golpe inteiro. As mesmas frases vazias de sempre. Mas dessa vez não tinha plateia de uma pessoa só para enganar. Tinha duas mulheres que já sabiam de tudo, que já tinham chorado, que já tinham se recomposto e que agora só olhavam para ele com o desprezo que ele merecia. Ele perdeu as duas famílias no mesmo dia e não teve como dividir a culpa, nem manipular, nem fugir. A vida dupla que ele levou anos construindo desabou inteira, de uma vez, na frente dele. Eu me lembro do momento em que ele saiu da minha casa naquele dia. Ele parou na porta, olhou para trás, para mim e para Cristina sentadas lado a lado. E por um segundo, um único segundo, eu vi no rosto dele o entendimento de que ele tinha perdido tudo. Não uma família. Duas. Não uma mulher. Duas. E os filhos dos dois lados. Ele saiu curvado. Um homem que entrou naquela porta se achando o rei de 2 castelos e saiu sem ter onde morar. Nem eu nem a Cristina falamos nada quando ele saiu. A gente só ficou ali, as duas, em silêncio, e depois a Cristina segurou a minha mão. Duas estranhas que aquele homem tinha transformado em irmãs de dor, de mãos dadas no sofá, enquanto o causador de tudo desaparecia porta afora. Foi um dos momentos mais tristes e, ao mesmo tempo, mais fortes da minha vida. Eu vou ser honesta sobre o que veio depois, porque não foi simples para nenhuma das duas. Para mim, foi recomeçar aos 45 anos, com 2 filhos adolescentes, tendo que explicar para eles que o pai que eles amavam tinha uma outra família. Foi uma das conversas mais difíceis da minha vida. Eu sentei o Theo e a Duda na sala, e não teve jeito fácil de dizer aquilo. Eu contei a verdade, com o cuidado de uma mãe, mas sem esconder o que precisava ser dito. E eu vi o rosto dos meus filhos se despedaçar. O Theo, que idolatrava o pai, foi tomado por uma revolta que me assustou. A Duda chorou a noite inteira, perguntando por quê, o que a gente tinha feito de errado. E eu precisei acolher a dor deles ao mesmo tempo em que segurava a minha, que era enorme. Mas teve um momento nessa conversa que me deu força. A Duda, no meio do choro, me perguntou: "Mãe, e agora? A gente vai ficar bem?" E eu respondi com uma firmeza que veio não sei de onde: "Vai, a gente vai ficar mais do que bem, porque a partir de hoje nessa casa só vai ter verdade. E é a mentira que faz mal, filha, não a verdade." Eu fui honesta com os meus filhos, sem detonar o pai gratuitamente, só com os fatos. E com o tempo, eles entenderam.
Ficaram do meu lado, não porque eu pedi, mas porque a verdade fala por si. E aprenderam, me vendo enfrentar aquilo sem me curvar, uma lição sobre caráter que vale mais que qualquer sermão. Para Cristina foi, de certa forma, ainda mais difícil, porque ela tinha uma criança pequena e menos estrutura do que eu. E foi aí que aconteceu a coisa mais bonita dessa história toda. Nós duas, que era para sermos inimigas, viramos apoio uma da outra. Eu ajudei a Cristina a se organizar, a buscar os direitos dela e do filho dela. Ela me deu, nas horas mais escuras, a única companhia que entendia exatamente o que eu estava sentindo, porque estava sentindo o mesmo. A gente virou, contra todas as probabilidades, amiga. Irmã, quase. Unidas por uma dor que só nós duas, no mundo inteiro, conhecíamos por dentro. Deixa eu te contar uma cena que resume essa amizade improvável. Uns meses depois de tudo, o filho pequeno da Cristina, aquele do chinelo azul, fez aniversário. E quem organizou a festinha, com balão e bolo, junto com a Cristina? Eu. E quem estava lá brincando com o irmãozinho caçula deles foram os meus filhos, o Theo e a Duda. As duas famílias que o Roberto manteve separadas a vida inteira, com tanto esforço e tanta mentira, se juntaram numa festinha de aniversário, rindo como a família estranha e verdadeira que a gente virou. E o Roberto, o pai de todos aqueles filhos, não estava lá. Não porque a gente proibiu, mas porque ele não teve cara de aparecer. A ironia é perfeita. Ele passou anos separando as duas famílias, e no fim foi ele o único separado das duas. Se você chegou até aqui comigo, para um segundo e pensa, você já viu duas mulheres que deviam ser rivais escolherem a união em vez da guerra? Comenta aqui embaixo. Porque eu acho que o mundo seria bem diferente se a gente parasse de brigar entre nós e olhasse para quem realmente causa a dor. A Cristina não era minha inimiga. Ela era minha companheira de naufrágio. E juntas a gente nadou para fora. E o Roberto? A justiça, nesse caso, foi tão perfeita que eu não precisei fazer quase nada. Um homem que sustenta duas famílias com um salário só, quando as duas famílias descobrem e cobram o que é de direito, fica sem chão. Ele perdeu as duas casas, porque não conseguia manter nenhuma das duas sozinho depois que a mentira, que era o que segurava tudo, caiu. Perdeu o respeito dos filhos, dos dois lados, perdeu a Cristina, perdeu a mim. Ficou com o quê? Com a liberdade que ele tanto quis, a de não ter compromisso de verdade com ninguém. E descobriu, tarde demais, que essa liberdade tem outro nome: solidão. Fiquei sabendo que hoje ele vive sozinho, num quarto alugado, tentando dar conta das obrigações com os filhos dos dois lados, olhado com desprezo por todo mundo que soube da história. O homem que teve duas famílias hoje não tem nenhuma. Ele quis ter tudo em dobro e acabou com nada. E teve uma justiça a mais, dessas que a vida serve sem a gente pedir. Na cidade onde ele trabalhava, a história se espalhou, e a reputação profissional dele, que era o ganha-pão, foi junto. Um representante comercial vive de confiança, e um homem conhecido por ter enganado duas famílias inteiras não inspira confiança em ninguém. Ele começou a perder clientes, perder credibilidade. A mentira que ele achou que era só na vida pessoal contaminou tudo. Porque caráter não é uma coisa que a gente liga e desliga. Quem mente em casa, um dia mente no trabalho, e as pessoas percebem. O Roberto descobriu tarde demais que reputação leva a vida inteira para construir e uma única verdade revelada para desmoronar. Cada um colhe o que planta, e ele plantou mentira em dois terrenos. Colheu deserto nos dois. Eu me reconstruí aos poucos do meu jeito. Voltei a trabalhar. Recuperei a minha independência, reaprendi a confiar em mim mesma, que talvez seja a confiança mais importante de todas. Descobri que eu era muito mais capaz sozinha do que eu imaginava quando dependia daquele homem. Os primeiros meses foram de aperto, não vou mentir. O dinheiro que o Roberto tirou da minha casa por anos fez falta na hora de recomeçar sozinha. Teve mês de conta apertada, de cortar o que dava para cortar, de aprender a virar a chave da nossa vida com as minhas próprias mãos. Mas cada boleto que eu paguei com o meu suor tinha um gosto diferente do dinheiro dele. Tinha gosto de dignidade.
Eu preferia 1000 vezes o aperto honesto da minha independência ao conforto envenenado de viver do salário de um homem que sustentava outra família com ele. Chegou um dia em que eu percebi que tinha virado a página de vez. Eu estava na cozinha, num domingo de manhã, com os meus filhos rindo na sala, o sol entrando, e eu me dei conta de que fazia tempo que eu não sentia aquele nó no estômago de quando ele viajava, aquela ansiedade surda que eu nem sabia que carregava até ela sumir. Eu tinha vivido 18 anos com uma tensão de fundo que eu achava que era normal, e que era, na verdade, o meu corpo sabendo, antes da minha cabeça, que tinha algo errado. Quando essa tensão foi embora, eu entendi o tamanho do peso que eu carreguei sem perceber. E os meus filhos, vendo a mãe se reerguer com dignidade em vez de afundar na amargura, aprenderam uma lição sobre força que vai acompanhar eles para a vida toda. E a amizade com a Cristina, essa permaneceu. Os nossos filhos, que são irmãos por parte de pai, se conhecem hoje, se dão bem e cresceram sabendo que, apesar de tudo, eles têm família um no outro. A gente transformou o que podia ter sido uma guerra de duas mulheres brigando por um homem que não valia nenhuma delas numa rede de apoio que criou os filhos com mais amor e mais verdade do que o pai jamais deu. Da maior mentira das nossas vidas, nós duas construímos a coisa mais verdadeira. Uma amizade que não tem interesse, não tem disputa, só tem compreensão. Hoje eu tenho uma vida modesta, mas inteiramente minha. Eu tenho a minha casa, o meu trabalho, os meus filhos que me olham com respeito, e uma amiga, a Cristina, que entende de mim uma parte que mais ninguém no mundo entende. A gente passa uns feriados junto, as duas famílias remendadas, e é um caos gostoso de crianças e adolescentes que são irmãos e nem ligam para a confusão que os trouxe até ali. Eu olho para essa cena, às vezes, e penso: o Roberto tentou tanto nos separar, gastou tanta energia mantendo dois mundos que nunca podiam se tocar. E no fim, foi a mentira dele que uniu tudo o que ele quis dividir. A vida tem dessas ironias perfeitas. E o mais importante, eu reencontrei a paz. Aquela paz de quem não tem mais nada escondido embaixo do tapete, de quem não vive mais com um nó no estômago sem saber por quê. Eu prefiro 1000 vezes a minha vida verdadeira de hoje, com todas as dificuldades de recomeçar, à vida perfeita de mentira que eu tinha antes. Porque aquela perfeição era só a superfície bonita de um porão cheio de segredos. E eu não moro mais em cima de porão nenhum. Tem um objeto que eu não joguei fora até hoje. O chinelinho azul de criança que eu achei na mala do Roberto. Parece estranho eu guardar isso, mas eu guardo, porque aquele chinelo, que devia ter sido o começo do meu pior pesadelo, foi, na verdade, o começo da minha libertação. Se aquele chinelo não tivesse caído no fundo daquela mala, eu poderia ter passado mais 18 anos sendo metade de uma vida, sem nunca saber. Aquele chinelo pequenininho derrubou uma mentira gigante e me devolveu a chance de viver uma vida inteira, verdadeira, minha. E se eu puder te deixar um único aprendizado dessa história, é este: cuidado com a confiança que vira cegueira. Confiar é lindo, mas confiar não pode significar nunca enxergar. Preste atenção nos padrões, no dinheiro que não bate, nas ausências que nunca podem ser acompanhadas, nas vidas que a pessoa faz questão de manter fechadas para você. E, principalmente, se um dia você descobrir que dividiu um homem com outra mulher sem saber, lembra que ela pode não ser a sua inimiga. Muitas vezes, ela talvez seja a única pessoa capaz de entender por dentro a dor que você está sentindo. O inimigo é sempre quem mentiu, nunca quem foi enganada junto com você. E não deixe o medo de recomeçar te prender a uma vida que já é uma mentira. Eu tive medo, muito medo, de recomeçar aos 45 com 2 filhos sem saber se ia dar conta. Mas hoje eu te digo, de quem viveu: recomeçar, na verdade, mesmo com medo, é 1000 vezes melhor do que continuar segura dentro de uma mentira. A segurança da mentira é falsa. A liberdade da verdade é real, mesmo quando dói. E olha pra frente. Eu sei que descobrir uma coisa dessas parece o fim do mundo, e por um tempo parece mesmo que a gente não vai sobreviver. Mas eu estou aqui do outro lado para te dizer que dá.
Dá para recomeçar aos 45. Dá para criar os filhos sozinha com dignidade. Dá para reencontrar a paz e até uma amizade linda no meio do escombro. A pessoa que te traiu apostou que você não ia dar conta sem ela. Prova o contrário. Não por vingança, mas por você. A sua vida vale muito mais do que a metade que alguém te ofereceu enquanto vivia inteira em outro lugar. O meu marido viajava a trabalho toda semana, e eu, orgulhosa da minha confiança, nunca desconfiei. Mas na outra cidade tinha uma segunda família inteira. E o homem que quis ter duas de tudo terminou com nada, enquanto eu e a mulher que era para ser minha rival terminamos com a coisa que ele nunca teve: verdade e uma na outra. Se você chegou até aqui comigo, me responde nos comentários. Você acha que teria coragem de bater na porta da outra e conversar, como eu fiz? Ou você acha que teria explodido na hora? Comenta aqui embaixo. Escreve para mim, porque o seu comentário ajuda essa história a chegar em quem precisa abrir os olhos hoje. Até a próxima história.